Nós falamos em funções crescente e decrescente, né? Na aula passada, foi isso? Temos a definição. Hoje, a gente vai dar outros dois conceitos que vamos usar muito, certo? Acho que vocês devem lembrar. Conceito de função injetora ou injetiva, é a mesma coisa. Tá? Esse conceito é importante para a gente, vocês vão entender por quê. Então, quando você tem uma função f, né? Pega uma função f de A e B, dois conjuntos aí quaisquer, tá certo? E aí você vai dizer que a função f é injetora se somente se tiver a seguinte condição: toda vez que você tiver f de A igual a f de B, se tiver duas imagens iguais, tá certo? Isso implica que o A é igual a B, certo? Obviamente, se você tiver essa condição, né, e não funcionar isso, você poderia dizer diferente, né? Para A e B diferentes, se A difere de B, então f de A é diferente de f de B. Seria uma forma, mas essa aqui é a mais utilizada. Então isso aqui é a definição de ser injetora, e ela é importante pelo seguinte. Vou ver um exemplo aqui, só para a gente entender um pouco. Se você pegar a função f de R em R, que a cada x associa o f de x igual a x2, a gente vai ver claramente que essa função ela não é injetora. Por quê? Porque para 2x diferentes tem o mesmo negócio. Me dá um exemplo. 2 menos 2. 2 menos 2. Tá certo? Se você calcular o f de 2 e calcular o f de menos 2, vai? Isso dá quanto? 4. Então, esses dois casos são iguais. Ok? Então, o f de 2 é igual ao f de menos 2. E, obviamente, esses dois casos não são iguais, né? Então, isso aqui, a imagem é igual. E isso não implica, né? Isso não implica que esse cara é igual a esse, né? A gente tem, não é injetora, pois 2 é diferente de menos 2. Então, para você, você negar uma definição dessa, basta que você me exiba que é diferente e que eu chamar a atenção para vocês. Mostrar que é injetora é diferente de mostrar que não é injetora. Porque mostrar que não é, basta como ele fez, né? Não é injetora porque já tem, tá certo? Eu esqueci de dizer isso aqui qualquer que seja o A e B pertencente a A, que é o domínio da função, tá certo? Agora, vamos naquela linha, vamos pegar a observação, é o seguinte: o que é que fez com que essa função, né, deixasse de ser injetora? Vamos relembrar do gráfico dessa função. x2 todo mundo já sabe que é uma parábola. O que é que fez com que essa função deixasse de ser injetora? É exatamente toda vez que você pegar um cara positivo,
tá certo? Se você pegar o simétrico dele, né, foi o que me disseram aí, menos 2, 2, isso aqui, quando você levantar, né, esses dois pontos têm o mesmo valor, o mesmo y, certo? Então você vê que o f de 2 é 4, o f de menos 2 também é 4. As imagens são iguais, mas os caras que vão ter imagem 4 são diferentes. Então você observa, na verdade, que o que faz com que essa função não seja injetora é qualquer situação que envolva, tá certo, um pedaço depois dessa curva do vértice. Toda vez que você tem a possibilidade de pegar um cara e simétrico, tá certo? Então você deixa de ser injetora. Graficamente, tem uma coisa muito interessante, né? A observação é a seguinte: se você pegar essa função que eu dei para vocês, se você traçar uma reta, qualquer reta que você traçar paralela ao eixo X, o que acontece com essa reta? Ela toca o gráfico quantas vezes? 2 vezes. Certo? Qualquer reta paralela, 2 vezes. O que significa isso? Isso significa dizer que se você, por exemplo, baixar esse cara e baixar esse, as duas imagens são iguais. Então, uma maneira de graficamente você saber se uma função é injetora ou não, basta você pensar: eu consigo traçar um gráfico e tocar em mais de um ponto? Tá certo? Por exemplo, se eu tivesse a equação de uma reta, né? A equação de uma reta, o gráfico fosse a equação de uma reta, o que aconteceria quando eu passasse retas paralelas? Toca quantas vezes? Uma vez. Tá certo? Mas se a curva faz qualquer coisa, tipo isso, certo? Quando você traça a reta, você encontra vários pontos. Todos eles, você consegue encontrar valores de x cuja imagem é a mesma, porque é esse processo de volta, né? Dado um ponto aqui, você projeta, encontra o x, dado um ponto aqui, você projeta, esses caras têm a mesma imagem. Então, toda vez que isso acontece, tá certo? A gente diz que a função é injetora. Então, uma forma prática, geométrica, de saber se uma função é ou não injetora, é você imaginar uma reta paralela ao eixo x. Se essa reta, você conseguir passear essa reta, e essa reta tocar apenas uma vez, a função é injetora. Se tocar mais de um ponto, 2, 3, 4, 5, a função deixa de ser injetora. Por quê? Porque basta você projetar, você encontra valores de x diferentes com a mesma o quê? Com a mesma imagem. Tá certo? Tu queria falar, não deixei. Pode dizer que uma função par não pode ser injetora? Uma função par não pode ser injetora. Por quê? Quem me disse por que a função par não pode ser injetora? Qual é a propriedade geométrica da função par? X tem que ser igual a f do x. Mas qual é a propriedade geométrica de uma função par? São simétricas. Ela é simétrica em relação ao eixo y, certo? Há simetria. Então, quando há essa simetria, existe dois valores de x, tá certo? Então a afirmação dele é verdadeira. Uma função par jamais, tá certo, vai ser injetora. Essa é par, não é? x2 não é uma propriedade só dessa. Toda vez que tiver simetria em relação ao eixo, tá certo, você tem isso. Ok? E as funções ímpares? Essa é a pergunta, né? Ele perguntou: é verdade que a função par é injetora? O que é que vocês me dizem da função ímpar? Hein? Ou seja, pode ter funções ímpares que não é injetora, né? É isso que você está me dizendo? Certo? Se a gente pensar graficamente, lembra como é que é a função ímpar? A função ímpar, ela é simétrica em relação à origem, né? Então, por exemplo, se você pega uma função que faz isso, né? Ela é simétricazinha em relação à origem, mas tem algum momento que, tá certo? Retas, se ela fizer uma curvinha assim, retas toca
em mais de um ponto, e aí você tem caras diferentes. Entendeu o que eu estou falando? Uma coisa assim. Certo? Onde esse pedaço aqui é o retrato desse, né? Em relação ao espelho que faz. Então você pode, quando você traçar aqui, ó, toca em 2 pontos, aí quebrou. Tocou em 2 pontos, você encontra, né? Então a função par, ela não pode ser injetora, a função ímpar pode ou não pode, depende da função como ele respondeu. Tá certo? Ok. Então está aqui a propriedade, mas o exemplo que eu queria reforçar novamente é o seguinte: vamos pegar a mesma função e vou colocar agora R+, tá certo? Em R, que a cada x associa f de x igual a x. Novamente chamando a atenção daquele fato, né? A gente olha só para a função, para a regra, e tem um elemento importante na função que é o domínio. Você veja que a diferença desse exemplo para o outro, eu mexi só no domínio, deixei só o R+. E agora se eu perguntar a você, essa função é injetora? É. Porque o gráfico dela agora é só a parte correspondente aos números positivos. Tá certo? Então, se você traçar o gráfico dessa danada, o gráfico seria essa parte aqui, tá certo? Isso aqui é f de x igual a x2. E aqui, se a gente pensa geometricamente, né? Qualquer reta toca só uma vez o gráfico. Eu terei a parte que me dava problema, né? Que era a parte negativa. Ok? Beleza? Então você faz aí, ó, qualquer reta só toca um ponto. Então a função é injetora. Isso a gente pensando geometricamente, certo? E se eu pedisse para mostrar que ela é injetora, né? Dissesse, me mostre que essa função é injetora. O que é que eu preciso fazer? Qual é a definição? Pegar 2 caras, né? A definição está aqui no quadro ainda. Vou pegar, né? Supor que f de A é igual a f de B. E tenho que admitir o quê? Tenho que provar o quê? Tenho que admitir isso e tenho que provar que A é igual a B. Certo? Então, vou imaginar que eu dissesse mostre. Mostre que f é injetora. Só vendo que minha letra hoje está mais bonita, graças ao giz que nosso colega forneceu, que traz esse giz lá dos Estados Unidos. Certo? Então vai. Viu como está mais bonita? Ninguém ri, né? Com professor de cálculo, mas você tem que rir, gente. O professor abriu a boca e falou isso, né? As piadas geralmente são sem graça, né? Então, mas... Bom, como é que eu mostraria que essa danada seria injetora? Olha, é aquela história. Não dá para a gente ficar mostrando com números, pegando números, porque a gente tem uma infinidade. Então, o que é que a gente vai fazer?